Hoje eu vou contar para vocês como é que eu comecei a investir em Bitcoin, a estudar, entrar nesse mundo dos Bitcoins e das criptomoedas. E é interessante que isso está muito ligado com a minha história profissional, né? Tudo começou lá por volta de 2014, 15. Bem, eu sou consultor de processos e qualidade e tenho aproximadamente 17 anos de experiência em indústria, indústria de manufatura, metalmecânica, e isso me habilitou a trabalhar principalmente na parte de processos, né? Sempre foi meu foco na indústria, área de processos, área de qualidade, e eu percebi que através disso eu conseguiria utilizar os conhecimentos que eu aprendi na indústria no mercado. E nesse processo eu atendi algumas empresas grandes, né? Uma grande varejista de móveis aqui no estado de São Paulo, e também tive a oportunidade de ser consultor no Exército Brasileiro. Fui sócio de uma empresa de consultoria em Brasília e que atendia o Exército Brasileiro num projeto para a digitalização do certificado de registro de armas de fogo. E quando eu estava lá em Brasília, né, nessa consultoria, tinha aquele negócio dentro de mim, né, tipo, nossa, estou ajudando meu país, eu vou melhorar a eficiência do serviço público, vou melhorar a eficiência do exército, dos processos administrativos do exército, etc, né? Tem esse sonho, né? Só que depois de quase um ano lá em Brasília, instabilidades políticas, né? Teve as pedaladas da Dilma nesse processo, e acabou que o nosso projeto ele foi engavetado, né? O projeto não deu sequência, aconteceram alguns problemas. Naquele ano também aconteceu um escândalo no Exército sobre venda de vidros blindados. Apesar de não ter nada a ver com a consultoria que a gente estava fazendo, foi exatamente na área qual nós estávamos atuando. Isso também ajudou a arquivar todos os projetos que estavam acontecendo naquela área. E o pior é que a gente trabalhou quase 6 meses sem receber. Tanto é que não recebemos até hoje esses 6 meses que foram trabalhados para o Exército, né? Foi emitida nota fiscal e sempre eles faziam alguma coisa, alguma jogada que não podia receber por causa de carimbo, porque a assinatura não está dentro do carimbo, algumas coisas assim. Sendo que na verdade era porque o projeto ia ser arquivado, engavetado, e isso foi as fontes lá do Exército que o dinheiro que tinha sido empenhado para esse projeto tinha retornado ao Ministério da Fazenda na época, a mando do governo federal, naquela época da Dilma Rousseff, quando ela deu as 2 pedaladas fiscais. Bem, projeto engavetado, voltei com uma mão na frente e outra atrás para minha cidade natal, aqui em Sorocaba, e sem quase nenhum dinheiro. Eu lembro que um amigo começou a comentar sobre Bitcoin. Pô, Bitcoin, pá, conhece? Pô, é o dinheiro do futuro e não sei o quê. E eu sempre fui um pouco desconfiado com essas coisas, né? Não conhecia nada de mercado financeiro. Falei, não, preciso estudar esse negócio. Só que daí, nisso, antes de eu entrar em Bitcoin, eu comecei a estudar o mercado financeiro. Um estudo de mercado financeiro para eu poder entender
que era isso do Bitcoin? Para mim, uma coisa tinha tudo a ver com a outra, né? Tem, mas eu achei que era a mesma coisa. Eu achei que Bitcoin só era mais um item que você comprava numa corretora, e assim por diante. E foi quando eu comecei a estudar trade. Na época tinha sido lançado, acho que o primeiro ou segundo Vida de Trader da Atom, e eu me inscrevi para estudar. Eu praticamente não participei da, daquela corrida que eles tinham, né, para quem seriam os traders da Atom, etc. Mas eu peguei a fundo para estudar, entender um pouco de mercado financeiro. E foi um curso que me deu uma base interessante, uma base legal sobre o mercado financeiro, sobre ações. Só que naquela época não se falava nada de criptomoedas, de Bitcoin, né? Acho que era muito novo até para a própria Atom. Tanto que hoje a Atom já tem um curso específico para Bitcoins e criptomoedas, mas estou falando de 2015, 2016, onde ainda não se falava muito de Bitcoin, principalmente no Brasil. Eram pouquíssimas as corretoras que a gente tinha no Brasil. Tinha, acho que era Foxbit, Bitcoin for You, na verdade, Bitcoin to You, e ainda não havia nenhum mercado Bitcoin. Então era ali começando ainda a ganhar espaço no Brasil. Só que eu, muito curioso, querendo estudar, né? Aquilo lá me parecia algo, pô, história essa de dinheiro do futuro, né? O que será isso, né? Dinheiro usando a internet. Naquela época, você usava dinheiro na internet apenas fazendo aqueles depósitos, né? O TED, o DOC, e ainda levava 3 dias para fazer essa movimentação, né? E o Bitcoin prometia em 10 minutos, que hoje o Pix é algo, para muita gente, é demorado, mas na época, quando você tinha só o DOC e o TED, que vai, na melhor das hipóteses, se você pagasse uma taxa extra na sua mensalidade com o banco, ele fazia de um dia para o outro. E você tinha lá um dinheiro que em 10 minutos já estava na conta da outra pessoa. E aquilo me chamou bastante atenção. E junto com essa coisa falando de Bitcoin para mim, sempre Bitcoin, Bitcoin, eu estava também passando por um problema de decepção total com o Estado, com a questão de, poxa, será que o Brasil tem jeito? Isso ficava na minha cabeça, né? Eu estava totalmente decepcionado com o serviço público, com o Estado em geral. E ainda tinha aquela vontadezinha interna lá de tipo, dá pra mudar o Brasil, dá pra fazer política de um jeito diferente, né? Aquela ilusão de que ah, e a gente pode fazer alguma coisa para mudar o Brasil, né? Principalmente quando a gente pensa que acho que no micro a gente consegue mudar o macro de uma maneira mágica. E a gente sabe que não é assim, né? E nesse período eu entrei num grupo chamado Livres, que era o antigo PSL. Você lembra do PSL? Né, de Bolsonaro? Mas antes da entrada de Bolsonaro. E ali a gente fazia muitas coisas, né? Sobre promoção da liberdade, sobre liberalismo econômico. E havia a Academia de Liberdade, né? Que o Nicolas, o Bruno, o Ítalo, eles fomentavam essa academia, a gente fazia encontros de tempos em tempos, né? Eu não consegui participar de todos os encontros, mas eu participava de alguns encontros onde se estudavam temas políticos sobre liberdade. E numa dessas daí, um dos colegas ali
me falou sobre Daniel Fraga. Falou. Eu comentei sobre o Bitcoin, né? E ele falou, cara, tem um cara na internet que fala sobre o Bitcoin chamado Daniel Fraga. Muito bons os vídeos deles. Assista. Cara, e foi exatamente o que eu estava procurando. Ali, 2016, ele ainda estava produzindo alguns vídeos já numa fase mais de embate, né, com o Estado. Acho que ele já estava naquele processo com uma deputada do Rio lá que processou ele, e ele estava em via já de finalizar, de sumir, né, do canal dele, como aconteceu. Mas eu vi os vídeos antigos dele que ele falava de Bitcoin, e aquilo para mim foi tipo, putz, não, é isso que eu quero investir, é isso que eu quero correr atrás, entender, e vou estudar esse negócio antes de investir, né? E eu sempre recomendo, né? Você vai investir em qualquer coisa, estuda muito bem aquilo que você vai investir. Inclusive em Bitcoin, em criptomoedas. Inclusive a minha intenção com esses vídeos é ensinar você sobre Bitcoin, para você que tenha uma base de estudos para Bitcoin. Mas, como eu falei, 2015 e 2016, Bitcoin era pouco conhecido no Brasil, só tinha Daniel Fraga, mais umas 3, 4 pessoas aí que falavam sobre o Bitcoin no Brasil. Eu comecei a pesquisar livros, né? Aí foi quando eu conheci, através do grupo da Academia Liberdade, o Instituto Mises Brasil. E o Instituto Mises Brasil tem muitos livros, né? Tem um livro que também mudou muito a minha mentalidade sobre moeda, que foi o livro do Murray Rothbard, chamado O que o governo fez com o nosso dinheiro. E ali ele explica, né, toda como é que funciona a moeda, como ela era lá nos primórdios, desde aquela época que era escambo, né, que a gente chama de escambo, que a moeda, na verdade, é tudo aquilo que representa valor entre os negociantes, né? Então, era ovo, era carne, era leite, até a evolução pro dólar, né? E ele comenta, ele explica sobre o fim do padrão ouro do dólar, que é muito bom esse livro, eu recomendo vocês, né? O link vai estar aqui na descrição desse livro. Bem, após esse livro, após conhecer o site do Instituto Mises Brasil, eu vi que tinha alguns livros gratuitos lá. E tinha um livro que falava sobre o Bitcoin, que era o livro do Fernando Urich, qual eu recomendo vocês a lerem, né? Inclusive eu recomendo o canal do Fernando Urich para vocês pesquisarem, né? E ele não fala só de Bitcoin, ele não fala só de criptomoedas, ele fala de economia no geral, mas sempre dá aquela pincelada em Bitcoin, e é algo muito, e é um canal muito relevante, muito importante para você estudar economia e mercados mesmo como um todo. E no livro do Fernando Urich era Bitcoin, a moeda da era digital. Cara, eu peguei aquele livro, eu devorei aquele livro. Só que o livro ele é muito conceitual. Ele fala do conceito do Bitcoin, explica um pouquinho do que é a blockchain, explica um pouquinho sobre os usos, como veio, a história, etc. Legal. Mas eu ainda queria estudar um pouquinho mais. Foi quando eu comecei a buscar conteúdo no YouTube. Aí na época eu descobri também o Odyssey, onde no Odyssey tem bastante conteúdo também sobre criptoativos, sobre blockchain, sobre Bitcoin. E comecei a estudar, entender o que era uma blockchain, o que era um criptoativo, né? O que era uma criptomoeda, o que é um token. E, cara, isso foi me abrindo, assim, expandindo a mente. Foi um negócio que eu falo, meu, isso é um negócio muito legal. Muito legal. Então eu estava preparado, enfim, para vou
fazer a primeira compra de Bitcoin no mercado, na época no Bitcoin to You, que o Bruno, que era um desses colegas que fazia parte desse movimento do Livres, ele havia me indicado Bitcoin to You. Um colega dele era um dos sócios da Bitcoin to You. E eu falei, beleza, eu vou comprar. Só que, cara, foi um negócio interessante, porque quando eu estava pronto para comprar, surgiu um outro bafafá na internet, que era o tal do fork. Que alguns desenvolvedores do Bitcoin achavam que tinha que aumentar no bloco de mineração de 1 mega para 2 megas. Só que uma outra turma, uma outra parte dos desenvolvedores falaram que não tinha que mudar nada. Bitcoin é daquele jeito e mantenha o modelo padrão. Se corrija outros bugzinhos, mas que o modo operante dos blocos na blockchain tinha que ser 1 mega. E foi onde teve o primeiro fork. Eu lembro que foi em setembro de 2017, se não me engano, que foi o primeiro fork, e foi o fork do Bitcoin Cash. E, cara, eu recuei. Eu recuei porque o Bitcoin, que na época estava em torno de 6 mil reais, caiu para 2 mil reais. E aquilo foi algo abrupto para mim. Eu falei, putz, mas caramba, caiu para 2 mil reais. Só que daí aquela coisinha tipo, compra, vai, compra. E foi quando eu tinha 600 reais na minha conta. Eu falei, vou aproveitar que caiu, acho que eu vou comprar. Então um Bitcoin valia 2 mil reais na época. Eu tinha 600 reais na conta para comprar. E aí eu fui lá na Bitcoin to You, comprei esses 600 reais em Bitcoin. Maravilha. E meses depois, de 2 mil reais, ele foi para 72 mil reais. Foi que eu fiquei maravilhado. Eu falei, puxa vida, cara, é isso. E lógico que assim, quando eu fui vender já não valia mais 72 mil, já tinha baixado um pouco, né? Tinha corrigido bastante, mas foi um dinheiro providencial essa alta do Bitcoin para eu quitar as dívidas que eu tinha do período que eu fiz a consultoria de Brasília, que eu investi naquela consultoria e os débitos que eu tinha daquele período. E isso me encorajou a comprar, a seguir, a continuar com a questão do Bitcoin. E foi um negócio incrível, porque ali mostrou para mim que, tipo, cara, é isso. Eu me tornei um libertário, né? Um libertário anarcocapitalista. Confesso que naquela época o ANCAP chato, me tornei um pouco um ANCAP chato, isso é fato. Reconheço. Hoje continua anarcocapitalista, mas algo meu interno, não tem. Eu não sou aquele cara que quer doutrinar os outros. É algo meu. Se alguém quiser um dia conversar comigo, perguntar para mim sobre isso, eu converso tranquilamente. Mas não sou mais aquele cara que fica falando sobre isso, fica querendo empurrar isso. E beleza, isso foi importante, como eu falei, para quitar os meus débitos, né, que eu tinha, tudo. E me fez estudar ainda mais, correr atrás. Aí testei a Litecoin, comprei Ethereum, comprei a Nano, né? Tava o movimento da Nano, tava começando aquele movimento em 2018, que era uma moeda instantânea, né? Enquanto o Bitcoin levava 10 minutos para processar um bloco, a Nano era instantâneo.
Mas tem outros problemas da Nano. A Nano não é Proof of Work, era Proof of Stake, né, que não era prova de trabalho, mas era uma prova de retenção, né? Então, havia umas arbitragens de quem tinha mais, etc, né? Aí é um outro vídeo para explicar sobre essa diferença do Proof of Work, Proof of Stake. Mas eu comecei a comprar essas outras moedinhas para tentar entender esse ecossistema. Também lá em 2020, eu também comecei a brincar e criei o meu token, né? Eu criei o token, o Bitcoin. Não sei se vocês lembram, que teve uma... eu choro de rir até hoje quando eu vejo. Teve uma sessão onde o Luciano Hang, né, o velho da van, foi depor no Senado, e o Renan Calheiros chegou e falou: o senhor possui Bitcoin e criptomoedas? O cara não sabia nem falar o nome das coisas. Aí, em homenagem àquilo, criei o Bitcoin, né, lancei aí, né, saiu até uma reportagem numa revista online aqui do Brasil sobre criptomoedas, né? Foi uma experiência bastante interessante, mas foi uma shitcoin que eu criei, né? Uma meme coin baseada naquilo que tinha acontecido. Nunca foi meu interesse ganhar dinheiro com aquilo. Eu poderia ter feito scam? Talvez sim, mas nunca foi do meu perfil fazer scam. Mas isso foi uma experiência muito, muito legal. E hoje eu continuo estudando, continuo agora voltando mais para uma questão de técnica e uma questão também de como fazer com que o uso do Bitcoin se torne fácil para o nosso dia a dia. Hoje é essa a minha missão, vamos assim dizer, pessoal, dentro do assunto Bitcoin. Né? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas utilizem isso de uma maneira mais fácil no dia a dia? Porque eu sei que... Não estou nem falando de pessoas mais velhas, não. Estou falando... Tem muito jovem que não sabe mexer com Bitcoin, não sabe... Apesar de saber mexer com QR Code, com o Pix, né? O Pix foi uma grande escola para as criptomoedas, né? Mas as pessoas ainda têm medo por não conhecer o que é um Bitcoin, o que é uma blockchain, né? E ficam com medo, porque não é dinheiro de verdade, coisa e tal, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas um spoiler, né? Nenhum dinheiro é de verdade. Tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo. Eu quero agradecer você que está assistindo a gente. Curta, compartilhe, se inscreve nesse canal, que a minha intenção é te fazer um outsider, ou seja, uma pessoa que está do outro lado desse sistema, do outro lado da política como um todo, né, de todo esse aparato. Às vezes a gente fica muito preocupado com tipo, pô, fulano vai ganhar a eleição, ciclano vai ganhar a eleição, mas a minha meta é tentar fazer você não depender de quem vai ganhar a próxima eleição, para que você tenha uma vida com riqueza, uma vida com prosperidade e podendo trabalhar sem que o Estado tire muito de você. Uma coisa ele vai tirar, infelizmente, né? Mas trabalhar para que você proteja o seu patrimônio, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.